Boa noite a todos os meus irmãos e irmãs. Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 7 de Daniel. Que Deus Todo-Poderoso, Divino Espírito Santo de Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo nos dê entendimento para quem ler e para quem ouve a leitura. O capítulo 7 de Daniel é sobre a visão dos 4 animais simbólicos. No primeiro ano de Belsassar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam no mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé, como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os 6 dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Bom, meus irmãos, eu não consegui identificar ainda o 4º animal. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros.
Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada a prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava, e também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia, de diante da qual caíram 3. Daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. Eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reinos, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecerá-se-á
e eles tirarão o seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e seu reino será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Vamos tentar entender agora as questões do capítulo 7. No capítulo 7, versículo 1, a segunda parte principal do livro de Daniel, que apresenta as visões, os sonhos e as profecias, começa nesse capítulo. O primeiro ano do governo de Belsassar foi por volta de 553 a.C., mais de 50 anos depois de Daniel ter sido exilado de Jerusalém. Os sonhos e visões desses últimos 6 capítulos aconteceram durante o período de tempo coberto pelos primeiros 6 capítulos. Grande parte das imagens é comparável ou semelhante ao livro de Ezequiel e de Apocalipse. A identificação dos impérios ou reinos retratados através de diversos animais tem sido mais fácil que a interpretação dos acontecimentos e períodos específicos previstos para o fim dos tempos. Embora os cristãos tenham interesse em descobrir o significado dessas profecias, a fé para o fiel independe de conhecer os acontecimentos exatos que se desenrolarão quanto à história da humanidade, aproximar-se de sua conclusão. Pelo contrário, a fé baseia-se num relacionamento pessoal com o Senhor da história, e esse relacionamento requer fidelidade e obediência. Fidelidade e obediência, tanto agora quanto na época de Daniel. Muito importante isso aqui, meus irmãos. Tenho muito mais a falar sobre o capítulo 7. Ele é extenso, bastante enigmático e, como eu acabei de dizer, ele tem relações com o livro de Ezequiel e com Apocalipse. Então, nós vamos tratar disso na nossa próxima leitura. Obrigada por estarem ouvindo a leitura da Bíblia Sagrada. Fico feliz por quem a ler e espero que consigam ler, entender, interpretar e fazer bom uso dos ensinamentos de Jesus Cristo. Daniel viveu antes de Jesus, mas tudo que Jesus viveu depois, quando ele veio à Terra, está relacionado a muitas previsões que foram feitas não só por Daniel, como por outros que nós já conhecemos. Eu vou parar por aqui, porque, como vocês sabem, eu já estive doente. Aliás, eu estou doente com síndrome do pânico. Estou sentindo tontura agora
e vou parar e voltaremos à leitura amanhã. Fiquem com Deus, com o Divino Espírito Santo de Deus e com nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.